Olá, a equipe é composta por Ágata, Maria Jéssica e Rayane, da disciplina de Instalações Elétricas, e nós vamos mostrar o nosso projeto e alguns esquemas de tomadas e interruptores. Esse aqui é o nosso sumário, que mostra tudo que nós vamos apresentar, que são as normas, tomadas e interruptores, no caso de esquemas, altura padrão e simbologia de tomadas, o nosso projeto e o projeto elétrico, com pontos de iluminação e posicionamento de tomadas e interruptores. Foram as normas usadas para este trabalho, principalmente a NBR 5410, que usamos para saber a quantidade de tomadas em cada ambiente. Nesse slide, podemos ver uma listagem dos tipos de tomadas e de interruptores que foram utilizados no nosso projeto. Eles se caracterizam por ser de uso geral, onde seu principal uso é em ligações de eletrodomésticos, que têm uma corrente elétrica de até 10 amperes. E nos slides consecutivos, iremos apresentar e esquematizar todos esses tipos de tomadas e de interruptores. A escolha do tipo de tomada tem que estar de acordo com as necessidades, dependendo de cada cômodo da edificação, que pode ser de até várias tomadas simples, distribuídas pelo ambiente, ou até mesmo diminuindo essa quantidade de tomadas, caso tenha-se a utilização de tomadas duplas e triplas, mas sempre incentivando a não utilização de T's ou Benjamin. Mas a partir desse slide a gente vai mostrar alguns esquemas que fizemos de como funciona cada tipo de tomada e também de interruptor, que foram citados anteriormente por Rayane no slide anterior, e iniciando aqui por tomada simples, que ela vai conectar apenas um elemento por vez, e nela a gente tem essa legenda com os fios fase, neutro e terra, e com suas respectivas cores, e esses fios eles vão ser direcionados a essa tomada. É um esquema bem simples e bem autoexplicativo. Dupla é um pouco diferente da simples. Ela pode ter mais de um elemento conectado. Isso sem o uso do T. É o primeiro exemplo de esquema onde vemos o jump. E os fios também seguem o mesmo sentido do esquema passado, com os fios fase, neutro e terra. E isso acontece porque nesse tipo de esquema, uma das tomadas é a principal, que é por onde chega a energia da caixinha, e a outra é a secundária, e para unir é necessário fazer uma ponte entre eles. Tomada tripla. Essa possui 3 encaixes elétricos, que são simultâneos ao uso. Isso vai possibilitar um maior número de conexões com o mesmo ponto, porém deve-se ter cuidado para não sobrecarregar o sistema. O esquema apresentado é bem parecido com o sistema de tomada dupla visto anteriormente, possuindo também um jump e os fios terra, neutro e face. Também com um fase passando pelo disjuntor para chegar até a tomada. Os próximos slides a gente vai mostrar diferentes tipos de esquema que estão relacionados a interruptores, começando por esse que é o interruptor de uma tecla, que obviamente ele vai servir para fechar circuitos elétricos, e sobre o esquema, o que vai diferenciar ele das tomadas é que nós não vamos colocar o fio terra, no lugar vão ter fios de retorno, que ele está representado pela cor cinza escuro. Nesse esquema, o condutor fase ele é ligado ao interruptor e os condutores neutro e retorno vão ser ligados à lâmpada. Esse tipo de interruptor é indicado para ambientes pequenos e, de preferência, instalados ao lado da porta, porque aí vai facilitar o acionamento das lâmpadas sem você ter que se deslocar muito, porque assim que você entrar no ambiente você já pode ligar a luz dele. E aí, no caso, onde o fase é conectado a um dos bornes do interruptor e o retorno sai no outro borne. Uma lâmpada ao mesmo tempo vai servir para fechar circuitos elétricos, porém de lâmpadas diferentes. Pode ser visto em ambientes grandes, como sala de aula, onde, ao apertar o interruptor, as lâmpadas vão ser acesas. O esquema dele é muito parecido com o anterior, por justamente seguir a mesma lógica, já que ambos são de uma tecla. A diferença é que vão ter mais de um condutor neutro e de retorno que vão levar para a outra lâmpada.
porém o fase segue sendo 1 ligado ao interruptor. Interruptor, duas teclas ligando duas lâmpadas diferentes. Esse sistema é considerado como duplo, pois ele tem duas teclas em uma só caixa e cada uma das teclas está ligada a um circuito de iluminação. Normalmente é utilizado em ambientes de tamanho intermediário. No que se refere a esse esquema apresentado, ele chega a ser parecido com o anterior, que é o de uma tecla para duas lâmpadas. Porém, esse esquema vai conter dois fios face e também, basicamente, dois esquemas de interruptor simples, em uma só caixa. Bom, o interruptor three-way ou interruptor paralelo, na sua ligação de condutores, ele vai contar com 3 pontos: o neutro, o retorno e o retorno paralelo. Sendo assim, diferente dos outros que a gente apresentou, que tem só neutro e retorno, esse three-way ele vai possibilitar que as lâmpadas sejam ligadas em um ponto do cômodo e desligadas em outro local. Um exemplo muito comum são aqueles interruptores que são posicionados no começo e no final de uma escada, ou aqueles que são um na porta do quarto e outro do lado da cama, que é para a pessoa não ter que levantar para poder ligar ou desligar a luz. E o próprio esquema vai mostrar esse retorno paralelo, que seria entre as duas caixas de interruptor, além de ter o fio fase, que leva a uma das caixas, e o neutro, que vai para a lâmpada. Retorno, neutro e terra, já que seria uma junção dos dois tipos de esquema, interruptor e tomada. Basicamente, uma conexão mista dentro de uma caixa só, sendo dessa forma possível acionar um sistema de iluminação ao mesmo tempo que utiliza uma tomada. Temos dois fios neutros, um para levar para a lâmpada e outro para a tomada. Dois fios fase, sendo separadamente conectados, um para a tomada e outro interruptor. O retorno, que atende ao interruptor, e o terra, que está no esquema de tomada. Tomadas, símbolos e altura padrão. Nesse slide, podemos ver a representação simbólica das tomadas em um projeto, em que essas setas representam cada tipo de tomada, que vai ser diferenciada pela altura que elas apresentam. A tomada alta, ela vai ter cerca de 2,20 metros. Uma tomada média, que é a segunda setinha, ela vai ter 1,10 metros. E a tomada baixa, que é a última setinha, vai possuir cerca de 30 metros, com relação ao chão e à parede. Aqui podemos ver o nosso projeto escolhido e nos slides que seguem, vamos mostrar a planta baixa deste e a posição das tomadas. Bom, aqui temos a planta do projeto em si, que tem a área de 102 metros quadrados, conta com 3 quartos, uma sala de estar, um banheiro, um hall e uma área de serviço, e também uma cozinha que está integrada com uma sala de jantar. Bom, utilizando a NBR 5410, a gente preparou esse esquema que serviria como um croquis para a gente posicionar a quantidade de tomadas que vão ficar em cada ambiente, onde os quartos e a sala de estar têm que ser tomadas a cada 5 metros, a área de serviço e cozinha com distância de 3,5 metros, e o banheiro e o hall falam sobre ter necessidade de apenas uma tomada, que aí já dá para juntar com um interruptor. Fora que nesse hall também a gente vai posicionar o quadro de distribuição, já que é um ambiente bem mais centralizado na casa e também mais discreto, já que ele é um corredor. Então, nos próximos slides a gente vai mostrar um pouquinho melhor como ficou o posicionamento, baseado nesse slide. Posicionamos uma tomada baixa próxima ao sofá, uma tomada média, tripla, próxima à televisão, já que a televisão conta com um receptor e pode precisar de outras tomadas, isso evitando o uso do T, que pode sobrecarregar. E o interruptor na sala de estar liga duas lâmpadas, tendo duas teclas, uma para a sala e outra para a varanda. Na área de serviço tem um interruptor que liga uma lâmpada e tem também uma tomada alta simples, que ela já está próxima à máquina de lavar, porque só vai ter esse equipamento que vai ser ligado nesse ambiente.
numa mesma caixa uma tomada simples média junto do interruptor, sendo uma conexão mista. No hall foi colocado apenas o interruptor de uma tecla, ligando uma tomada simples na mesma caixa. No quarto 1, foi optado pela instalação de uma tomada dupla, mais alta, próximo à televisão, tendo também uma tomada baixa, próximo à cama, e um interruptor three-way, que tem a conexão próximo à cama e também na porta de entrada do quarto. Os quartos 2 e 3 vão seguir o mesmo esquema: tomada simples baixa, próxima à cama, com o interruptor three-way, que conecta lá da porta, tomada média dupla, próxima à escrivaninha, e por fim a tomada média na entrada do quarto, que é do lado da porta, que seria essa com interruptor three-way. Fizemos essa representação mais breve, já que não se trata de um projeto luminotécnico. Mas, enfim, os pontos de iluminação não têm muito mistério. Devem ser colocados de maneira centralizada no ambiente e também, a depender de seu tamanho, pode-se necessitar de mais de um ponto. Além disso, de forma geral, podemos afirmar, por motivos do nosso projeto ser uma casa residencial unifamiliar que tem uma área bem pequena, todos os ambientes ficaram com apenas um ponto de iluminação, exceto com a cozinha, que por ser integrada com a sala de jantar, apresenta um espaço maior. Então colocamos 2 pontos de iluminação nesse ambiente. Ainda mais que a cozinha precisa ser bem iluminada devido ao tipo de atividade que é exercida nesse ambiente. Esse foi o nosso trabalho e obrigada.